Muito bem, no estudo da lição número 10, na parte de domingo, vamos falar sobre Jesus deu o exemplo. Jesus sabia que estava vivendo os últimos momentos do seu ministério, por isso ele procurou assim ensinar os discípulos o máximo possível, ensinar sobre o reino de Deus, ensinar sobre o Espírito Santo, ensinar sobre relacionamento, a questão da humildade, a questão de não querer assim supremacia entre eles, porque isso não cabia essa situação assim diante deles. E eles deveriam tirar todo o sentimento de supremacia. Inclusive, Jesus, quando chamou os discípulos para aquele lugar chamado cenáculo, para ministrar a Santa Ceia, ele, na verdade, queria ter um momento a sós com eles, para que ele pudesse, então, falar mais abertamente do que estaria acontecendo nos últimos dias. Mas Jesus ficou triste, porque os discípulos começaram a disputar entre eles um lugar perto de Jesus. Eles estavam fazendo igualmente os fariseus faziam, procurando os primeiros lugares. E Jesus viu então aquela disputa, cada um querendo assim sentar do lado de Jesus mais perto. E Cristo disse: calma, eu já vos disse que aquele que quiser ser o maior entre vocês, esse tem que estar disposto a servir os outros. Jesus disse: olha, preste atenção no que eu vou fazer. E Jesus então, ele executou uma tarefa, dando um exemplo que assim foi eternizado. Por isso, a pergunta número um é: quando Jesus se reuniu com os seus discípulos no cenáculo, o que aconteceu? E por que esse relato se tornou tão importante e que lições Jesus quis nos ensinar? João 13, de 1 a 20, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele assim reuniu os seus e os amou até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, que deveria entregar Jesus, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, levantou-se da ceia, tirou as vestes, o sobretudo, e tomando uma toalha, cingiu-se da toalha, colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha. Quando chegou perto de Pedro, Pedro disse: Senhor, o Senhor quer me lavar os pés? Jesus disse: o que eu vou fazer agora, você não entenderá agora, mas saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Disse Simão: então, Senhor, lava também a minha cabeça e também as mãos. Jesus disse: não é preciso. Aquele que está limpo só precisa lavar os pés, porque vocês estão limpos, mas não todos. Ele disse isso porque sabia quem é que o havia de o trair. E Jesus disse: vós me chamais Senhor e Mestre, e bem o dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vocês também devem fazer isso uns com os outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, vocês façam também uns com os outros. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem é o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis todas essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo de todos vós, porque eu bem sei os que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora eu vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber aquele que eu enviar, vai receber a mim. E quem receber a mim, recebe também o Pai Celestial que me enviou. Então, quando Jesus reuniu os discípulos para ministrar a Santa Ceia, o que aconteceu e que lições podemos tirar desse episódio? Resposta: na ceia, Jesus se levantou após a ceia e começou a lavar os pés dos discípulos e disse que fazia aquilo para dar o exemplo de humildade para eles e para ensiná-los que deviam ter prazer de servir a Deus e ao próximo sem tentar ser maior do que ninguém. Como as estradas da Palestina eram muito empoeiradas, as pessoas sujavam os pés porque andavam de sandália. Então era preciso lavar os pés quando se entrava em um ambiente. Principalmente quando entrava na casa de uma pessoa, sempre vinha um servo para lavar os pés. Mas naquele momento, no cenáculo, Jesus não chamou ninguém, porque ele queria lavar os pés. Ele disse: eu sou o mestre, mas estou servindo a vocês. Eu estou ministrando esse ensinamento. Isso se chama cerimônia da humildade. Façam isso entre vocês. Era domingo e o presidente Abraham Lincoln estava na igreja assim, prestando um culto a Deus junto com toda a congregação.
Ele estava numa ala chamada ala presidencial. Um senhor de idade entrou na igreja e começou a olhar banco por banco, procurando um lugar para se assentar. Foi até o banco da frente e não achou nenhum lugar. Quando ele vinha voltando, um braço magro e longo parou o senhor idoso que estava voltando e disse: meu irmão, sente-se aqui. Ele olhou e disse: mas aqui é a ala presidencial. Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, disse: meu amigo, meu irmão, diante de Deus não tem presidente nem ninguém maior do que Deus. O senhor e eu somos iguais perante Deus. Sente-se aqui e louve a Deus. E o homem se assentou e ficou muito feliz. E Abraham Lincoln deu a todo mundo uma lição de humildade e grandeza espiritual. Deus nos abençoe. Possamos seguir o exemplo de Jesus em humildade e em obediência. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus.